Boa noite, irmãos. Quero cumprimentar a todos com a bendita e preciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite deste dia, gostaria de meditar com vocês um texto que se encontra em Colossenses, no seu capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Assim diz a palavra do nosso Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Paulo inicia essa carta se apresentando como apóstolo de Cristo Jesus. A palavra apóstolo traz a ideia de alguém que é enviado com a mesma autoridade daquele que o envia. Paulo também deixa claro que o seu apostolado não era por vontade humana. Logo em seguida ele escreve, por vontade de Deus. Logo no início da carta aos Gálatas, ele escreve, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Após ter se apresentado, o apóstolo Paulo ele inclui o irmão Timóteo. Tal como em outras cartas, como 2 Coríntios, Filipenses, Paulo se associa a Timóteo em sua saudação à igreja de Colossos. Timóteo estava com Paulo em Roma por ocasião da sua prisão domiciliar, possivelmente na época em que essa carta foi escrita. Timóteo também acompanhou Paulo em sua terceira viagem missionária, conforme Atos capítulo 19, época em que eles evangelizaram toda a região conhecida como Ásia. Colossos ficava numa região conhecida como Ásia Menor, e foi evangelizada por ocasião desta viagem missionária. Como podemos verificar no mapa, Colossos ficava a 160 quilômetros de Éfeso. Durante o tempo em que Paulo esteve em Éfeso, toda a província da Ásia foi evangelizada. Nós podemos constatar isso em Atos capítulo 19, verso 10, quando Lucas escreve, durou isto por um espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Possivelmente foi Epáfras o fundador da igreja de Colossos. Ele é descrito por Paulo no verso 7 como nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Epáfras era o pastor da igreja de Colossos. Epáfras visitou Paulo em Roma e prestou-lhe um relatório de como estava indo a igreja. Muitas dessas notícias eram boas. A igreja de Colosso havia ouvido e entendido o evangelho da graça de Deus na verdade. Verificamos isso no verso 6. Ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Tinham recebido o genuíno evangelho de Cristo e, como consequência, a igreja crescia e produzia frutos. No verso 6 também podemos ler como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós. O desenvolvimento daquela igreja enchia o coração do apóstolo Paulo de alegria, e ele sempre orava, dando graças a Deus por aqueles irmãos. Olhem o verso 3, o que ele escreve, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós.
Apesar das notícias sobre a igreja de Colossos serem notícias boas, é certo também que havia dificuldades naquela igreja. Existia uma ameaça que poderia arruinar aquela igreja. Uma heresia que estava se infiltrando na igreja de Colosso era uma forma incipiente do que mais tarde ficou conhecido como gnosticismo, misturada com crenças judaicas, bem como ensinos filosóficos. Paulo adverte a igreja de Colosso a esse respeito quando ele escreve: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Esta heresia também atacava a suficiência plena e a supremacia de Cristo. Nenhuma carta do apóstolo Paulo tem uma visão mais sublime da pessoa de Cristo. Paulo descreve Jesus como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Apesar das heresias que estavam ameaçando a igreja de Colossos, eles se mantinham fiéis ao evangelho que lhes havia sido pregado. Logo no começo da carta, Paulo os chama de os santos e fiéis irmãos em Cristo. Eles eram fiéis a Cristo, apesar das dificuldades que estavam chegando à igreja de Colossos. Nos versos de 3 a 5, Paulo dá graças a Deus por 3 características existentes na igreja de Colossos. Ou seja, sua fé em Cristo, o seu amor para com todos os santos e a esperança que estava preservada nos céus. Primeiramente, gostaria de destacar 2 desses aspectos: a fé em Cristo e o amor para com todos os santos. Esses 2 são os pilares da vida cristã. Pelo que tudo indica, Paulo ele não conhecia pessoalmente os membros da igreja de Colossos. Nós verificamos isso quando ele escrevendo no verso 4, ele escreve, desde que ouvistes da vossa fé em Cristo Jesus. Também, no verso 1 do capítulo 2, ele vai escrever: por quantos não me viram face a face. No capítulo 2, Paulo elogia aquela igreja, dizendo que, embora estando ausente no corpo, contudo em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Eles haviam edificado a sua casa sobre a rocha, conforme Mateus 7, 25. Eles tinham firmeza na sua fé em Cristo Jesus. Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas no mesmo capítulo somos advertidos que sem fé é impossível agradar a Deus. A firmeza da fé dos colossenses enchiam o coração do apóstolo Paulo e ele dava graças a Deus por esse motivo. Mas também ele louvava ao Senhor pelo amor daquela igreja. Colossenses era uma igreja marcada por um amor que não era um amor seletista, um amor que fazia a acepção de pessoas, mas um amor que atingia a toda a igreja. Olha o que ele escreve no verso 4. Por amor que tendes para com todos os santos. No capítulo 3, vemos que o amor é o que une a igreja de Cristo. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É através da manifestação do amor seremos conhecidos como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. João 13, 35. Que a nossa igreja também possa ser reconhecida por uma fé firmada em Cristo. Um amor genuíno para com todos. Sempre demonstrando que somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Colossos era uma igreja realmente que possuía uma fé genuína, mas também ela era uma igreja conhecida porque ela tinha esperança.
Este é outro motivo pelo qual o apóstolo Paulo dava graças a Deus. No verso 5, ele vai escrever: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. No verso 27, desse mesmo capítulo que nós estamos estudando, ele escreve: Cristo em vós, a esperança da glória. Nossa esperança está firmada nas promessas de Deus, como vemos na carta de Paulo a Tito. Na esperança da verdade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Tito, capítulo 1, verso 2. O apóstolo Paulo nos adverte que se a nossa esperança em Cristo, ela se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Na carta aos Romanos, temos aprendido que esta bendita esperança está firmada no amor de Deus que está em Cristo Jesus. E que nada pode nos separar deste amor. Que coisa boa é essa, irmãos. Isso aí está descrito em Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39. Louvado seja Deus, pois a nossa esperança está em Cristo e nos garante a vitória final. É isso que vemos em 2 Timóteo 4, de 7 a 8, quando lemos: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que a Igreja Presbiteriana de Taubaté seja digna de ser reconhecida por manifestar uma fé genuína, amor para com todos os homens e também para com Cristo, mantendo sempre firme a esperança da vida eterna. Ou seja, Cristo em nós, a esperança da glória. Que assim Deus nos abençoe.